Nosso segundo problema, então, é o de encontrar uma expressão genérica para o potencial de um dipolo, né, cujo momento de dipolo é esse, P, dado pelo produto da carga Q, né, vezes a distância, o vetor distância que liga a carga negativa à carga positiva, né? O conceito de dipolo foi discutido nos capítulos anteriores e de momento de dipolo também. Então, a ideia aqui é que a gente queira, de maneira genérica, calcular para um certo ponto, considerando o limite de grandes distâncias. A gente já vai falar o que significa grandes distâncias aqui nesse problema. A gente obtém aqui, nesse ponto de observação, qual é o potencial V no ponto P como uma função de R, mas não só, como uma função de R dos parâmetros desse ângulo aqui, θ, por exemplo, e do momento de dipolo dessa configuração aqui, tá certo? Então, bem, o que significa grandes distâncias nesse problema? Nós estamos olhando para pontos de observação longe desse dipolo, de modo que R, por exemplo, a distância, né, o módulo desse vetor distância até aquele ponto, seja muito maior do que esse D. Muito maior, expressamente maior. Então, isso é o que significa grandes distâncias. Grande distância. A gente vai ver daqui a pouco que nesse regime aí a gente pode ter justificado uma aproximação para tratar esse problema. Então, qual é a primeira circunstância a adotar aqui? Então, nós temos que, para resolver o problema, escrever o potencial no ponto P, né? Vamos chamar só de V, ao invés de chamar de VP, vamos só chamar de V. Ele é o V da carga mais dessa carga aqui, né, que está uma distância R', né, do ponto O' até o ponto P, mais o potencial da carga menos, que se encontra na origem do nosso sistema de coordenadas. Então, portanto, o segmento de reta OP coincide com R, essa distância. E o segmento de reta O'P coincide com essa distância R'. Então, V, que é igual a V+, ele é 1 sobre 4π ε0 Q sobre R', né? Essa distância aqui. Mas, nesse caso agora, nós temos ali um Q que é menos Q, né? Então, ficaremos com 1 sobre 4π ε0 menos Q, carga negativa, o módulo é Q, e aí a distância é essa R. A distância é essa R. Então, nota que esse potencial ele é escrito como 1 sobre 4π ε0 Q vezes Q vezes um produto 1 sobre R' menos 1 sobre R. A grande questão aqui é como que nós vamos expressar essa distância R' em termos de R. No contexto aqui dessa aproximação que nós estamos fazendo de grandes distâncias, mas muito longe mesmo, né, comparando a distância D com a distância R, nós podemos pensar o seguinte, olha só, estando a muito grande distância, pode pensar o seguinte, se essa distância R' for lá longe, assim como essa distância Rzão também, é como se nós tivéssemos esses dois vetores aqui, né, ou esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui que nós estamos desenhando, como aproximadamente R'. O mesmo módulo, aproximadamente, né? Então, nós estamos dizendo que para grandes distâncias, o que não é o caso aqui, porque não vai aparentar isso, né? Mas é como se esses vetores aí eles fossem praticamente paralelos. Esse é o ponto, né? De modo que a única diferença entre esses dois vetores seria esse pedacinho aqui, ó. Veja que essa aproximação ela só se justifica no caso em que nós tenhamos um regime de grande distância, tá certo? Nós não estamos olhando para o campo do dipolo, ou melhor, para o potencial do dipolo bem perto, né? Nós estamos olhando bem longe. Então, nós vamos chamar de L essa distância aqui, né? De tal modo que, para grandes distâncias, valha essa aproximação. Ó, se R
Rzinho é esse módulo desse vetor aqui, então nessa aproximação R, que é aquele módulo, é quem? É esse pedaço que coincide com R' e esse pedaço que é L. Então isso aqui é aproximadamente R' mais L. E nessa representação aqui, você perceba, né? Perceba, nós temos aqui D como a hipotenusa daquele triângulo, aquele pedacinho aqui, e θ aqui. Então, esse pedacinho aqui é L e esse pedacinho é D. De tal modo que por uma relação trigonométrica simples, né, do tipo cosseno, nós tiramos que L é D cosseno de θ. L é D cosseno de θ. Então, a gente pode voltar aqui nessa expressão, né, e dizer, olha, R', que é R menos L, por essa aproximação, vou até colocar o símbolo de aproximado, porque essa é uma relação aproximada. R' é R menos L, mas L é, em termos dos parâmetros do problema, D cosseno de θ. Então, se nós chamarmos essa equação aqui de equação 1 e a nossa aproximação de equação 2, né, nós temos que ter em consideração, então, a seguinte situação. Então, nós temos, por fim, que o potencial ele é Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre aquela expressão lá, R D cosseno θ, menos 1 sobre R. Nota que se eu simplesmente descartar, né, colocar, por exemplo, R é muito grande, D cosseno θ é muito pequeno, então eu descarto isso aqui, fica 1 sobre R dá zero. É porque eu não posso fazer essa aproximação, eu tenho que tratar convenientemente esse termo de modo a aproximá-lo corretamente, pegando termos aí de primeira ordem. Então, para isso, a gente vai precisar aproximar esse termo. Nós vamos fazer isso reescrevendo esse termo corretamente. Então, nós vamos fazer isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa, eu vou fatorar 1 sobre R dessa fração, né? Então, vou ficar com 1 sobre R, isso aqui é a mesma coisa, que agora, se eu tirei 1 sobre R, né, daqui, eu tenho, então, que isso é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos D sobre R cosseno de θ. Agora, você percebe, então, que nós temos um parâmetro D sobre R. Veja aqui, a aproximação é válida, né? R é muito maior do que D, portanto, D sobre R, seguindo dessa relação, né? Se R é muito maior do que D, D sobre R é um número muito menor do que 1. É um número bem pequeno, comparado à unidade. Então, esse número aqui, ó, é um número muito menor do que 1. De modo que toda essa expressão que aparece aqui, eu posso aproximá-la por alguma coisa. E essa alguma coisa é dada pelo seguinte, 1 sobre R. Eu vou chamar todo esse termo aqui, ó, todo esse termo que contém a dependência angular, vou chamar isso aqui de um x. Então, o que nós temos é 1 sobre 1 menos x, que é a mesma coisa, 1 sobre R, né, que 1 menos x elevado a menos 1. Como é que aproxima isso, né? No caso de x pequeno, quando esse x aqui, né, vale notar, para x muito menor do que 1, essa expressão aqui segue de uma maneira aproximada como a seguinte. Se a gente fizer a expansão desse termo em vários termos, em várias ordens de x, né, o que nós teríamos é uma série de potências de x, e nesse caso nós teríamos 1 mais x como a aproximação. A primeira aproximação desse termo 1 sobre 1 menos x além do termo de ordem zero, é essa de x. E tem outros termos aqui de ordem superior, x ao quadrado, x ao cubo, que eu estou desprezando justamente porque x é muito menor do que 1, certo? Então, nesse caso, só voltando, né? Só voltando 1 sobre r, 1 mais x, 1 mais, quem era o nosso x? D sobre rzinho, cosseno
de θ. Essa aproximação ela é vital porque aí a gente vai ver que a gente tem guardada naquela relação a parte mais vital para não a gente não se equivocar e fazer uma aproximação grosseira aqui e achar que o potencial é zero. Não, o potencial não é zero. Então isso aqui é 1 sobre R, aquela expressão toda lá, do primeiro termo, mais D sobre R ao quadrado vezes o cosseno de θ. Então essa é a nossa equação, chamamos assim de 3, ela é uma equação aproximada. Essa aproximação aqui eu utilizei uma expansão, né? Então eu fiz uma expansão do termo 1 menos x elevado a menos 1, certo? E isso aqui é aproximadamente 1 mais x, certo? Muito bem, muito bem. Então, a equação 3 segue daqui. Se nós retornarmos aqui a essa equação, é só substituir a equação 3 nessa parte, de modo que nós teríamos, então, o potencial de um dipolo como sendo dado por Q, a carguinha, 4πε0, que multiplica, então, quem? 1 sobre R mais D sobre R ao quadrado, cosseno de θ, menos 1 sobre R, que é o que aparecia aqui, ó. Que é o que aparecia aqui. Então, aqui você vê que, de fato, a aproximação que nós estamos fazendo dessa função, que é uma peculiaridade importante, né, desse processo aqui, de considerar qual é o termo dominante, qual é o termo a seguir do dominante, né, o subdominante de primeira ordem, ele é esse termo aqui. E ele me leva, então, a o seguinte potencial, que é um potencial, claro, que vai depender da distância R, da seguinte forma. Então, o único termo que sobra aqui é QD cosseno de θ sobre 4πε0 R ao quadrado. R ao quadrado. Então, só escrevendo isso aqui em termos do momento de dipolo, como nos foi solicitado, perdão, nós temos aqui o produto QD, que é o módulo do momento de dipolo, né? O momento de dipolo é isso. Então, isso aqui dá P cosseno de θ sobre R 4πε0 R ao quadrado. Essa expressão aqui, P cosseno de θ, né? Ela pode ser escrita a partir de um produto escalar, porque veja, ó, se R é essa direção aqui, o unitário na direção R é esse, ó. O unitário na direção R é esse aqui, ó. Esse é o unitário, vou puxar uma seta, R chapéu. Então você veja que, ó, se D é o vetor que liga os dois centros de carga, né, o negativo e o positivo, se D é esse vetor e R é esse vetorzinho aqui, então você veja que o vetor momento de dipolo só é uma multiplicação de um escalar pelo vetor, então ele também aponta naquela direção ali. Então veja, se o vetor P do momento de dipolo aponta aqui nessa direção e o vetor R aponta aqui ao longo dessa direção, então o ângulo entre eles é esse θ aqui que nós apresentamos. Ora, o produto escalar entre P e R é justamente o cosseno do ângulo, né? Porque o produto escalar entre dois vetores é o módulo de um, nesse caso P, módulo do outro, 1, e vezes o cosseno do ângulo. Então, P, cosseno de θ que aparece aqui, não é nada mais, nada menos do que o produto escalar entre P na direção R, ou seja, a projeção do momento de dipolo na direção R, ou, se você quiser, do momento da direção R, dessa direção, na direção do momento de dipolo. Eu prefiro, nesse caso, pensar que se trata de uma projeção dessa propriedade do momento de dipolo naquela direção para onde nós estamos avaliando o campo, o potencial num certo ponto de interesse. Por fim, nós temos aqui que, como aqui aparece um módulo, não aparece o módulo de R, mas só aparece o vetor, né? Se nós multiplicarmos essa expressão em cima e embaixo por R, ou seja, multiplicarmos aqui por R e aqui por R, aqui vai aparecer R módulo na direção R chapéu, que é o vetor R.
Então, nós podemos escrever isso finalmente como P escalar R dividido por 4π ε0 R ao cubo. R ao cubo. Certo? Então, esse é o nosso resultado final. E se vocês, de certa forma, lembrarem, o campo lá do dipolo, quando foi calculado, né, nas aulas sobre campo elétrico, ele tinha uma dependência desse tipo, e aqui tinha um termo que era, no fundo, Z. Né? Se você olhar aqui, veja que o produto escalar P vezes R, que é PR cosseno θ, no fundo isso aqui é a mesma coisa que PR cosseno θ. E R cosseno θ, no fundo, se nós olharmos para o desenho, R aponta aqui, o cosseno de θ, então, é a projeção ao longo dessa direção, e essa direção se confunde com o eixo Z. Então, aqui eu poderia dizer, ó, é a projeção para um certo Z aqui, nesse eixo, certo? Então, nós poderíamos pensar que, ao invés de pensar na projeção do momento de dipolo naquela direção, para avaliar o campo lá, nós podemos projetar o ponto P aqui e avaliar o campo nessa direção, dado que o momento de dipolo está nessa direção aqui. Então, só para resumir, isso aqui também pode ser escrito como P vezes Z. E aí a gente escreveria PZ 4πr ao cubo aqui, sem problema nenhum para esse potencial. Tá legal? Então, na sequência, mais exemplos, só que agora para distribuições contínuas de carga.